Olá, gente, graça e paz. Eu sou o pastor Marcos Nascimento e tenho que admitir, é muito difícil ficar atrás dessa câmera tentando conversar com pessoas que a gente não está vendo. Mas eu sei que você está aí, em algum lugar do Brasil ou do mundo, nos assistindo, e eu tenho algo especial para falar com você. Existem estatísticas assustadoras a respeito da família, a respeito do casamento. Por exemplo, de acordo com essas pesquisas, um em cada dois casamentos termina em divórcio. É claro que não é uma estatística nova, mas a realidade é assustadora. Nós nos preocupamos com guerras, nos preocupamos com ataques biológicos ou talvez a invasão de algum meteoro do espaço vindo em direção à Terra, ou nos preocupamos com os terremotos, com os tsunamis, mas existe uma guerra sendo travada dentro da nossa casa, dentro dos lares ao redor do mundo. Muitas famílias estão em crise e, inevitavelmente, a maioria não tem onde buscar ajuda. Diante desse cenário, é papel da igreja, é papel meu, é papel de cada cristão, não apenas proclamar uma mudança, uma transformação nos lares, mas também se levantar como modelo e referência para tantos outros casais que precisam de conhecer esse padrão que o Senhor estabeleceu. Nós temos observado que há uma preocupação muito grande em identificar as diferenças que existem entre o homem e a mulher. Muitas pessoas se preocupam com a classificação dos temperamentos, da personalidade do ser humano de forma geral. Se eu sou fleumático, se eu sou colérico, sanguíneo, ou se porventura eu sou introvertido ou extrovertido. E essa classificação de personalidade ou de temperamento muitas vezes nos limitam em relação ao que o Senhor nos ensina em sua palavra sobre quem é o homem, sobre quem somos nós, da perspectiva de Deus, na perspectiva do comportamento humano, na perspectiva das teorias que estudam o comportamento humano. Nós somos classificados com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, com traumas diferentes, e todas essas coisas para nada mais servem do que para que justifiquemos os nossos erros e as nossas falhas nos nossos relacionamentos. Por exemplo, uma palavra muito usada para a falência dos casamentos do ponto de vista jurídico é a palavra incompatibilidade de gênio. Na verdade, a incompatibilidade de gênio é incompatível com o que o Senhor ensina sobre o homem e sobre a mulher, sobre o que Deus ensina sobre os relacionamentos na Bíblia. A incompatibilidade de gênio, junto com todas as classificações de temperamento, de personalidade, para nada mais servem do que para colocar motivos para justificar a falência dos relacionamentos. Se eu sou incompatível com a minha esposa, com quem eu me casei, com quem eu fiz votos de viver até que a morte nos separassem, então a incompatibilidade me dá direitos e motivos para encerrar a relação, a aliança e quebrar os votos que foram feitos diante de Deus. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Como nós lidaríamos ou como nós devemos lidar com as diferenças que existem? Porque nós não podemos negar que existem diferenças entre o homem e a mulher, que a maneira de ver o mundo é diferente para o homem e para a mulher, que a maneira de, por exemplo, a visão que a mulher tem de certas coisas é com muito mais riqueza de detalhes do que o homem. Mas ainda assim, essas diferenças, elas não são classificadas na Bíblia, justamente porque o desejo de Deus é que nós busquemos um outro padrão e uma outra referência. Então, como duas pessoas diferentes podem viver juntas dentro de um relacionamento? Como um homem completamente diferente de uma mulher podem viver harmonicamente dentro de um mesmo lar, desfrutando de uma relação amorosa e feliz? Só é possível se nós compreendermos a origem do ser humano na perspectiva bíblica. A Bíblia não nos classifica com personalidade A ou B, com temperamento X ou Y. Na verdade, a palavra de Deus nos classifica como pecadores. Ela nos chama de pecadores. Ela diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos consciência de que o pecado de Adão nos deformou moralmente. Todas as nossas inclinações, todas as nossas intenções, todas as nossas atitudes, por melhores que elas sejam, elas são fadadas ao fracasso quando nós lidamos com relacionamentos de diferentes. Então, nós queremos amar, mas não conseguimos. Nós queremos nos esforçar para sermos bondosos uns com os outros, mas falhamos porque todo o nosso esforço humano para sermos perfeitos, na verdade, está limitado pela imperfeição que o pecado colocou em nós. Então só existe uma forma de eu corrigir essa falha, e essa forma é por meio de Jesus. Então, um casal, ele não tem que tentar ser perfeito, ele não tem que tentar se aproximar ao máximo do sexo oposto e se parecer com ele, se comportar como se fosse o outro, para que o relacionamento dê certo. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher precisam, na verdade, se aproximar de Jesus, precisam se parecer com Cristo, precisam se assemelhar com Ele nas suas atitudes, nos seus comportamentos, precisam se render ao modelo e ao padrão de vida que Ele nos apresenta na sua palavra. Quando nós temos uma referência como essa e buscamos nos assemelhar a Cristo em tudo que fazemos, quando lidamos com o nosso cônjuge, quando lidamos com os conflitos que enfrentamos dentro da nossa casa, quando lidamos com as intempéries da vida e as circunstâncias que vêm, inevitavelmente, para nos entristecer, para nos abater, para nos colocar um contra o outro, se nós nos aproximamos de quem é Jesus e nos assemelhamos a Ele, então nós conseguiremos estar juntos como casal. A fusão entre um homem e uma mulher depende da união deles com Cristo, da união de cada um deles com Cristo. Quanto mais o homem e a mulher se aproximam de Cristo, mais esse casamento estará fundido e os dois estarão se tornando cada vez mais uma só carne. Agora, como é possível fazer isso? Como é possível lidarmos com essas situações? A palavra de Deus nos apresenta um caminho através de Jesus e à medida que nos aproximamos de Jesus por meio da obediência à sua palavra, então nos tornamos cada vez mais uma só carne dentro do nosso casamento. E eu quero te mostrar que, apesar dessas diferenças genéticas, psicológicas, essas diferenças fisiológicas e até mesmo essas diferenças históricas que temos, porque somos criados em ambientes diferentes, somos criados e formados em culturas distintas um do outro. Então, tudo isso pode ser resolvido através da obediência, da observância e da prática das Escrituras. E como nós podemos fazer isso? Olha, a primeira coisa que eu quero te mostrar e que as Escrituras nos apresentam como um caminho para sarar os relacionamentos, para resolver conflitos e até mesmo para crescermos um com o outro no relacionamento, por exemplo, através da confissão e da oração. Toda confissão é uma admissão de falha, é uma admissão de imperfeição. Então a Bíblia fala em Tiago, capítulo 5:16, o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A palavra nos aconselha a admitirmos as nossas culpas e a as confessarmos. A quem devemos confessar? A Deus? Não. A quem está mais próximo de nós. E quem é essa pessoa? O nosso cônjuge. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Às vezes nós até confessamos, mas não oramos uns pelos outros. E a Bíblia diz que depois da confissão tem que haver oração. Você tem que ter o hábito de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, colocar as mãos sobre ele e liberar a bênção de Deus. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você é esse justo, você é essa justa, que foram justificados por meio do sangue de Jesus. Você é pecador,
condenado ao inferno, mas pela fé em Jesus foi justificado e não há condenação para você. Por isso, se você ora pelo seu marido e ora pela sua esposa, depois de uma confissão, a Bíblia diz que o efeito dessa oração vai produzir cura no coração, na alma, nos sentimentos, nas emoções dessa pessoa. Então, os temperamentos diferentes, as personalidades diferentes, elas são sanadas através da prática, da observância dessa palavra. Um outro caminho que a palavra de Deus nos apresenta é por meio da prática do perdão. O perdão é uma coisa infinita. Quando Jesus falou de 70 vezes 7, ele está nos dando um caminho para uma prática de perdão infinito àquela pessoa com quem nós convivemos dentro do nosso relacionamento. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 32, o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o padrão para o perdão dentro do casamento é a benignidade e a misericórdia. Quando nós somos benignos, ou seja, quando nós somos do bem, e quando nós somos misericordiosos, é aquele ato, né, porque na verdade a misericórdia são duas palavras, que é miséria e cardia, é o ato de colocar o coração na miséria do outro, de pensar, de sentir o que o outro está sentindo e por isso liberar perdão. Diante disso, quando nós somos benignos e misericordiosos, nós conseguimos perdoar, porque nós lembramos que fomos também perdoados por Deus. Aquele perdão que recebemos, na medida que recebemos, nós precisamos estar dispostos a compartilhar com aquele com quem nós convivemos dentro da nossa casa. Então, a prática do perdão é fundamental para que as diferenças sejam amenizadas, para que os conflitos sejam resolvidos, para que as crises sejam sanadas dentro do relacionamento conjugal. Uma outra chave para isso é o que a palavra de Deus nos aconselha a fazer, que é amar incondicionalmente o outro. O caminho para isso é o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 12. A palavra diz assim: o meu mandamento é este. Isso aqui é uma palavra de Jesus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão de amor que o Senhor apresenta para um relacionamento conjugal, para um relacionamento cristão, é o mesmo. Ele diz, olha, a lei nos aconselha, como em Mateus 22, 37, que muitas pessoas usam como base para explicar o amor, a lei exigia que nós amássemos o outro como nós amamos a nós mesmos. Mas esse amor é limitado, esse amor é imperfeito, esse amor é incompleto. Porque na medida que eu me amo, eu amarei o outro. Mas se eu não me amo muito, o amor que eu terei para oferecer será um amor limitado, um amor pobre, um amor fraco. Mas quando você lê João 15, versículo 12, você percebe que a palavra apresenta um amor completo, um amor perfeito, porque esse amor não é baseado no quanto eu me amo, mas é baseado no quanto eu fui amado por Jesus. Então, ele diz, olha, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Isso aqui muda completamente a perspectiva a respeito do amor. Se um marido amar a esposa como Cristo o amou, se uma esposa amar o marido como Cristo a amou, então todas as diferenças, todos os defeitos, todos os temperamentos variados com os quais nós lidamos diariamente serão apequenados, serão minimizados diante dessa verdade praticada dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, para nós terminarmos, duas pessoas diferentes podem ser felizes juntas se elas deixarem Cristo viver por meio delas a sua vida. Bom, como é que Cristo pode viver por meio de você a vida dele? Como ele pode expressar a vida dele através de você dentro do seu relacionamento? A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, que o amor é o vínculo da perfeição. Cristo quer expressar esse amor dentro de você. E a Bíblia fala também
em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Quando Cristo expressa esse amor através de você, dentro do seu relacionamento, ele o expressa por meio do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da mansidão, da fé e do domínio próprio. Agora, veja bem, um relacionamento formado por duas pessoas diferentes, por temperamentos complexos, porque aquela classificação conhecida dos temperamentos, ela varia de acordo com a circunstância, de acordo com a pessoa, de acordo com o lugar ou com o momento que a pessoa está vivendo. Então, uma pessoa com variações de temperamentos, uma pessoa com personalidades distintas, ou duas pessoas com personalidades distintas, duas pessoas geneticamente formadas de formas distintas, com histórias diferentes, com culturas diferentes, podem viver harmonicamente, felizes dentro de um lar, se ela permitir, ou se elas permitirem, que Jesus frutifique por meio do Espírito Santo dentro de cada uma delas o amor, a paz ou a alegria, né, que a Bíblia chama de gozo também, a alegria, a paz, a longanimidade, que é aquela disposição de ser longânimo, de ser paciente, de caminhar uma milha a mais com o seu parceiro, com o seu cônjuge, naquelas circunstâncias em que você naturalmente perderia a paciência, e também a benignidade, fazendo bem a ele, sem cansar, sem ter pressa de parar, porque a seu tempo você irá colher os benefícios disso. A bondade, sendo bondoso, porque esse é o caráter de Deus que está implantado em você. A fé, porque sempre nós vamos precisar aplicar fé para crermos que realmente uma mudança virá, que a palavra funcionará na vida daquela pessoa, produzindo frutos que irão transformar tanto ela quanto a nós, crendo que Deus está usando essa circunstância para produzir transformação tanto no cônjuge quanto em nós próprios. A mansidão, quando tivermos todos os motivos para perder a paciência, para nos irarmos, para nos descontrolarmos, a mansidão, porque Jesus é manso e humilde de coração, e nós também, como imitadores dele, precisamos ser, e a temperança, que é o domínio próprio, aquela capacidade de se controlar, mesmo tendo força para acabar com tudo. Nós nos sujeitamos em Cristo e controlamos nossos impulsos, controlamos nossas forças e esperamos na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor, para nos socorrer e transformar o nosso relacionamento conflituoso num relacionamento de harmonia, de paz, que expresse o amor de Deus, que expresse a graça de Deus a um mundo que está vivendo debaixo de um caos e da falência dos relacionamentos. Diante disso, não existe casamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito, porque as duas pessoas que compõem o casamento são duas pessoas imperfeitas. Mas existe um amor perfeito. E Deus é o amor que nós precisamos em nossa vida. Ele foi manifesto e expresso por meio de Jesus. Ele foi derramado sobre nós através do Espírito Santo. Por isso, que esse amor de Deus inunde a sua casa, inunde o seu casamento, inunde o seu lar, a sua família, e que você possa viver celebrando as diferenças, assemelhando-se cada dia mais a Cristo e sendo felizes juntos até o fim. Que Deus te abençoe. Agradeço muito a sua atenção. Te peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os casais que você conhece ou com quem mais você achar que seria bom que eles ouvissem essa palavra, essa mensagem. E eu te pediria também que curta o vídeo, que se inscreva no canal e logo aí abaixo desse vídeo eu estarei postando o conteúdo dessa palavra com muito mais detalhes, com muito mais riqueza de detalhes, para que você possa baixar esse texto, para que você possa usá-lo, se você quiser, numa pregação, num estudo ou numa reflexão na sua própria casa. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz.